Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano. Para o início, a gente vai ver a correção da atividade da aula anterior, tá bom? Vamos lá? Então, aí a gente tem a primeira questão sobre represente em uma forma de porcentagem as seguintes frações. A gente tem aí a razão centesimal, certo? 8 sobre 100. Então, ele quer saber a porcentagem, que no caso aí é 8%. 45 sobre 100, 45%. E a razão de 5 sobre 100 dá 5%. 95 sobre 100 dá 95%. Ou seja, vocês percebem aí que o numerador é só a gente colocar o valor do numerador e o símbolo da porcentagem. Na segunda questão, a gente tem aí, quanto é 15% de 80? Como é que a gente pode calcular a porcentagem de um valor? Basta a gente colocar aí em número decimal, que a gente divide aí 15 sobre 100, que dá 0,15, e a gente multiplica 0,15 vezes 80, que vai dar 12. Então, 15% de 80 é 12. Tá bom? Lembre-se disso. Quando eu quero saber a porcentagem de um valor, basta a gente multiplicar pelo seu número decimal. Divide a porcentagem por 100 e multiplica o valor. Na terceira questão, a gente tem já um probleminha aí. Observe no quadro abaixo a promoção de uma loja de tênis. O tênis aí está de R$300 e nas compras à vista, 50% de desconto. Então, qual é o valor à vista desse tênis? Basta a gente multiplicar, não é isso? A razão centesimal de 50% é o quê? 0,5 vezes 300, que dá 150. Ou eu pensar dessa seguinte forma. Se é 50%, é metade da porcentagem de 100. Então, qual é a metade de 300? 150. Então, aí o desconto fica à vista de R$150. Quarta questão. O boleto da prestação da casa de Luísa é de 420. O vencimento é sempre no dia 10 de cada mês. Após a data do vencimento, a prestação terá um acréscimo de 10% sobre o valor da prestação. Ajude Luísa a calcular o valor da prestação. Então, hoje é dia 12, quanto terei que pagar pela prestação da casa? Se após a data do vencimento tem um acréscimo de 10%, como é que eu faço esse cálculo? Posso fazer dessa primeira maneira, ó, 420 vezes 0,1, que é a porcentagem do acréscimo ao valor, então que dá R$42, e eu vou somar com o valor inicial, 420 mais R$42, que dá R$462. Ou eu posso fazer direto. Lembra, porcentagem é 100%. 100% mais 10%, 110%. Dividindo isso aí por 100, dá 1,1, a gente coloca em número decimal. E aí a gente diz aí, multiplica aí, ó, 1,1 vezes 420, que vai me dar o valor, 462. Portanto, ela vai pagar R$462. Espero que tenham ajudado, tá bom, pessoal? Vamos lá agora para a próxima aula de hoje. É sobre grandezas e medidas. Já ouviram falar sobre grandezas e medidas? Esses nomes eu acho que vocês não viram, mas está no dia a dia de vocês. Vamos lá? Qual é o conteúdo de hoje? Conteúdo, a gente vai saber sobre as resoluções e elaborações de problemas envolvendo medidas de grandeza, a utilização de unidade de medidas convencionais ou não para estimar a medida de uma grandeza, identificando do uso de medidas de grandeza em várias áreas do conhecimento como a geografia, ciências, computação e educação física. Vamos lá? O que é medir? Vamos pensar aí o que seria medir. Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Quantas vezes uma grandeza cabe na outra? Então, eu vou medir. Essa medição ela é fundamental para o progresso humano. Por quê? A gente realiza medições diariamente com naturalidade no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o nosso relógio, para a gente saber as horas, o volume da bebida, a massa dos alimentos quando a gente pesa, a temperatura do corpo quando a gente mede lá, quando a gente está com febre, está com 30 graus, 38 graus. Então, aí a gente mede, tá vendo? Uma medição. E as dimensões das peças, que aí a gente utiliza nas construções de medição, tá? E o que seria essa grandeza? Que a gente estava falando agora.
Grandezas são atributos dos objetos que são possíveis de serem medidos. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas, ou seja, quais são essas grandezas? O volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. É comum ao nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Para comparar essas grandezas, a gente usa alguns tipos de características, como tamanho, peso, volume. Quando você pergunta ao seu colega, quanto é que você pesa? Entendeu? Qual é o seu tamanho, a altura, padrão de medidas, metro, quilos, litros. Então, a altura aí a gente mede em quê? Em metros. O peso em quê? Em gramas, quilogramas, certo? E os instrumentos que a gente utiliza para medir essas medidas? A régua, fita métrica, balanças, relógios, cronômetros, tá bom? Vamos ver um exemplo? Numa corrida de quilômetros contra o relógio. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Ou seja, quais as medidas aí que a gente utilizou? Foi as grandezas que a gente utilizou. Velocidade e tempo. Por quê? Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Então, a gente utilizou aí o relógio e a velocidade nessa corrida. E qual é a grandeza medida por cada um dos instrumentos seguintes? Cronômetro, eu utilizo que tipo de grandeza? O tempo, que a gente quer saber a hora, tá? Termômetro, temperatura. A balança, a gente utiliza a grandeza de massa, que é para a gente pesar. Velocímetro, velocidade, que a gente utiliza aí para os quilômetros. Trina, comprimento, que aí a gente utiliza para medir o comprimento, certo? Dos objetos. E como é que surgiu aí? O Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem um Sistema Único de Unidades Internacional. E que por muito tempo a gente utilizou o corpo, certo? Para fazer as medições, como antigamente. A gente não tinha essas fitas, esses meios para medir. Então, aí a gente pode ver que a gente utilizava o polegar, o pé, a palma da mão, a jarda, que é do braço, certo? E o passo, que é do pé. Então, aí vejam só que ainda a gente utiliza, em alguns cantos ainda é utilizado essas medidas, que é como o pé, a polegada, a milha e a jarda. São unidades pertencentes ao sistema métrico decimal. São utilizadas em países de língua inglesa. Então, aí o pé ele vai ter uma unidade igual a 30,48 centímetros, a polegada de 2,54 centímetros, a milha de 1.852 metros e a jarda de 91,44 centímetros. Então, essas medidas são fixas para ser utilizadas na medição. Mas o sistema internacional que a gente mais utiliza, certo? São esses daí, que são essas grandezas. Que ela está aí categorizada em grandezas e unidades da base, o seu nome e o seu símbolo. Temos aí o comprimento. Comprimento, qual é o nome que a gente utiliza para medir? É um metro. E qual é o símbolo? O M. Massa, quilograma, que aí a gente tem K, que aí a gente tem o símbolo de KG. Tempo, segundos, que a gente utiliza o S. Temperatura termodinâmica, que é o Kelvin, a gente utiliza o K. E a intensidade luminosa, que é a candela, CD. Então, aí, cada unidade dessa tem o seu símbolo para representar. Vamos lá ver um pouquinho desse tipo dessas grandezas? A grandeza de comprimento, para que ela serve? Para expressar a distância percorrida entre dois pontos. Então, ela serve para medir altura, largura, profundidade, distância. E a sua unidade de medida é o metro. Lembre disso, o comprimento, a gente utiliza o metro. E o seu instrumento de medida? A régua, a fita métrica, a trena. Lembra da régua que vocês têm em casa? Então, ela é uma medida que a gente utiliza para medir o comprimento, que está dada em centímetros, tá bom? E aí a gente tem os seus múltiplos e submúltiplos desses metros. O metro, ele vai valer 1. Como no sistema decimal a gente agrupa a base de 10 em 10, então aí a gente também tem o Sistema Internacional
de base 10. Que aí o metro vale 1. O decímetro, quando vai aumentando para esse lado, vai ser 10 metros. 10 vezes 10 dá o quê? 100 metros, que é o hectômetro. E o quilômetro, que vale 1000. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. A gente vai andando de 10 em 10, como a gente vê na figura aí abaixo, certo? E quando a gente tá desse lado, aí a gente tem o decímetro, centímetro e milímetro, que aí as medidas vão diminuindo. Então, a gente vai passar a dividir em vez de multiplicar. Vai dividir 1 por 10, que dá 0,1. Dividir 1 por 100, que dá 0,01. E dividir 1 por 1000, que dá 0,001. Então, essas são as medidas da unidade do metro. Vamos lá praticar? Converter aí 320 decímetros em quilômetros. Como é que a gente faz? Decímetro para quilômetro, a gente tem quantas unidades para chegar até quilômetros? 4 unidades. Perceba, a gente tem o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, como é que a gente vai fazer? A gente desloca a casa 4 vezes, certo? Da direita para a esquerda. Então, aí a gente tem 320 decímetros, ele vai transformar em quilômetro o quê? 0,032 quilômetros. Então, eu ando a vírgula 4 casas, tá bom? E aí, a gente tem a grandeza de massa, que ela serve para medir peso. Unidade principal é a grama e o instrumento que a gente utiliza é a balança. Então, aí a gente também tem seus múltiplos e submúltiplos da massa. Lembrando que aí a gente tem a unidade principal, que é a grama. Então, o que é que vai diferenciar lá do comprimento? Justamente essa unidade, a grama. A gente vai substituir o metro por G, que é a da grama, o símbolo, tá bom? Mas massa vai ser diferente de peso. Massa está relacionada à quantidade da matéria. Já o peso é a intensidade com a gravidade atrai um corpo, que aí é o nosso peso. A gente pode dizer, quanto é que eu peso? Então, isso aí vai ser a nossa gravidade que atrai a intensidade que a gravidade atrai um corpo. Mas atenção, certo? Na grandeza de massa, a gente tem outras unidades, que é a tonelada e o arrobo. O arrobo a gente utiliza muito na medição de animais, principalmente do boi. Então, aí cada arrobo equivale a aproximadamente 15 quilos. Tonelada já é as cargas, certo? Que a gente vê muito carregando, aí equivale a 1000 quilogramas. Colocando em prática, como é que a gente faz aí essa conversão dessas operações com unidades de medidas? Uma caixa contém 24 unidades de lata de milho, cada uma com 200 gramas. Calculo o total de peso das latas em quilogramas. Então, aí o que é que eu faço? Se uma caixa contém 24 unidades e cada uma tem 200 gramas, eu faço o quê? A multiplicação, certo? 24 vezes 200 gramas. Me dá o quê? 4.800 gramas. Só que ele quer em quê? Quilograma. Então, preste bem atenção na medida que ele está pedindo. Então, você não pode colocar a resposta apenas em gramas. Ele quer em quilogramas. Quanto é que isso vale? Percebam aí que grama para quilograma anda quantas casas? 3 casas. Então, eu vou deslocar da direita para a esquerda a vírgula 3 vezes. Como assim, professora? Se eu tenho 4.800 gramas e eu quero transformar em quilograma, certo? Eu vou deslocar a vírgula 3 vezes. Ou seja, eu tenho aqui, ó. Eu vou contar da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3 e vírgula, certo? Então, aí dá-me 4,8 gramas. Eu posso colocar dessa maneira também, certo? 4,8 gramas, tá? E a grandeza de capacidade? Serve para medir volume líquido. A unidade principal é o litro. E os instrumentos de medida são recipientes, garrafas. Então, as garrafinhas que vocês utilizam para beber água, tá a unidade aí de litro. Percebam que a gente está só falando o que vocês têm no cotidiano de vocês.
E aí tá os múltiplos e submúltiplos de litro. A mesma coisa lá de comprimento e massa, a gente só vai alterar aí a unidade, que é dada em litros. Então, a gente vai ter decalitro, hectolitro e quilolitro. Quando a unidade vai diminuindo, vai ser decilitro, centilitro e mililitro, tá? Um exemplo aí de grandeza do tempo. A gente também tem a grandeza do tempo, que serve para medir horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. A unidade principal é o segundo. Os instrumentos de medida, relógio, cronômetro e calendário. Então, aí a gente tem na unidade de tempo, que ele vai ser de 60 em 60. Então, a base dele é de 60. Ou seja, uma hora tem o quê? 60 minutos. Aí eu quero saber quanto esses 60 minutos tem segundos. Basta fazer o quê? Multiplicar. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. E um dia, quantas horas tem? 24 horas. E quantos minutos tem essas 24 horas? 1.440 minutos. E se eu quisesse saber esses minutos? Bastaria multiplicar 1.440 minutos vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, na tabelinha a gente vê aí, ó. Quando a gente transforma minuto para segundo, a gente multiplica. Hora para minuto também a gente multiplica. Mas quando é o inverso, segundo para minuto, eu divido por 60. De minuto para hora, eu divido por 60. E a interação aí do uso das medidas de grandeza em várias áreas do conhecimento. Observem nessa imagem o que é que ela tem em comum nessa imagem aí, que vocês estão vendo dessas profissões. O que elas têm em comum? Poderiam me dizer? Então, aí, ó, a gente tem pedreiro, um pintor, carpinteiro, certo? A costureira, o mestre de obra, o arquiteto, todos esses aí utilizam medidas, as unidades de medidas. Então, o que eles têm em comum aí são as grandezas e as unidades de medidas, tá bom? E a gente pode identificar essas unidades de medidas em várias áreas do conhecimento. Na geografia, por exemplo, para a gente dizer sobre a superfície ocupada pelo Brasil é de 8.514.877 quilômetros ao quadrado. Então, a gente está falando sobre a distância. Sobre a altura, aí a temperatura da menina, certo? O outro rapaz diz aí que no estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, produzindo o quê? 58 milhões de toneladas. Então, as unidades estão em todas as áreas. Ela serve também para a velocidade de medidas em nós. Aí um nó equivale a 1,852 quilômetros ou 1.852 metros, ou a milha náutica por hora. Também na educação física, ela está presente as medidas aí na medição no corpo. E aí a gente tem esse probleminha, olha, de uma TV de 50. Mede na sua diagonal quantos centímetros? Se eu sei que na unidade de medida do sistema a polegada tem 2,54 centímetros, certo? Aí a gente arredonda esse número para 2,5 e a gente faz o quê? A multiplicação. Se a TV mede 50 aí, a gente vai multiplicar 50 vezes 2,5, vai me dar 125 centímetros. Então, essa diagonal aí vai ter 125 centímetros. E o que seria essa diagonal, professora? Fazendo aqui o exemplo da TV, que ela é de 50 polegadas, a diagonal é isso aqui. Então, ele está dizendo que essa diagonal aí mede 125 centímetros, tá? Façam aí o teste na casa de vocês, com a TV de vocês, quantas polegadas ela tem, e façam a medição aí, multiplicando por 2,5, e vocês vão perceber quanto equivale a diagonal. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Façam a atividade, tá bom? Até a próxima. Tchau!